seu nome ao Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Nome ao Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Eles com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, e tudo que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Bom dia a todos. Atenção, jovens, crianças, deem lugar para os mais idosos. Tem muitos idosos em pé. Viva! Viva! Os filhos dos hebreus com manos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que vivem todos os céus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares.
Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Ora no templo de sua cidade, quem pensa e vive longe das vaidades, pois Deus, o Salvador, o abençoará, no julgamento o defenderá. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Bom dia! Gente, talvez não tenha cadeiras para todo mundo, mas se alguém não for tão idoso, quiser às vezes ceder a cadeira, tem alguém perto, faça esse gesto de bondade. Gente, no instante de silêncio, oremos. Coloquemos também nesse momento de silêncio as nossas intenções desta Santa Missa, de modo especial pela paz. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Senhor, não fiques longe, ó minha força. Vinde logo em meu socorro. Leitura do profeta Isaías. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça.
Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó. E respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Anúncio do Evangelho de Mateus.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelo sumo sacerdote e ancião. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo de quantas coisas eles não está ouvindo de quantas coisas eles acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o primeiro prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem a chamo de Cristo? Seja crucificado. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o vosso sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a sua roupa, vestiram com um manto vermelho, depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então eles se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Eita Jesus, Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus. Desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres das leis e os anciãos, também zombaram de Jesus. E o outro salvou e a si mesmo pôde salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora,
se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Está chamando Elias. Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Quem puder se ajoelha um instante de silêncio, pensemos no gesto de Jesus. Ele era mesmo filho de Deus. Glória a vós, Senhor. Sabemos que não está tão cômodo para todo mundo, tem bastante gente de pé, mas é difícil trazer tanta cadeira, né? Portanto, que nós iniciamos com este domingo de Ramos, solenemente, a Semana Santa. Iniciamos com este domingo de Ramos, a Semana Santa, recordando a entrada decisiva de Jesus na cidade santa, Jerusalém. E também os últimos momentos da sua vida terrena, fazendo memória da sua paixão e da sua morte de cruz. Todo mundo percebeu que o dia de hoje é feito de duas leituras do Evangelho, mas que são complementares. Uma complementa a outra, pois aquele que morre na cruz, praticamente abandonado por todos, é o mesmo que euforicamente foi aclamado rei ao entrar na cidade de Jerusalém. Durante a sua trajetória terrena, Jesus pregou e praticou aquilo que a religião ignorava. Aquilo que o sistema político também ignorava. Não priorizaram tudo aquilo que Jesus pregou. O amor gratuito, amor incondicional ao próximo, necessitados,
solidariedade e acolhimento aos excluídos e marginalizados. Jesus pregava o bem acima de tudo. Não pagueis o mal com o mal, mas o mal com o bem. Uma vida que foi marcada por estes valores não podia ter outro fim que não fosse a condenação. A cruz, a pior das penas aplicadas na época, não foi predestinação, não foi vontade de Deus, nem foi acidente do caminho, mas foi consequência de uma trajetória marcada pelo inconformismo diante das atrocidades que tanto a religião como o sistema político faziam vigorar naquele tempo. Para eles, Jesus não foi um cidadão exemplar, como exigia o poder romano. Também não foi um devoto fiel, como exigia a religião judaica, pois a sua obediência e fidelidade estavam todos voltadas para o Pai do céu, para implantar o seu reino aqui na terra. Não era aquilo que a religião nem o sistema político esperava. Jesus já estava em Jerusalém com os seus discípulos para celebrar a maior de todas as festas, a festa da Páscoa, festa dos judeus por excelência. Em Jerusalém ficou alguns dias, vivendo seu ministério em meio a tantas tensões, a tantos conflitos com os comerciantes do templo quando foram expulsos, com autoridades religiosas, de modo especial os fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas. Essa sequência de conflitos levou a um inevitável confronto, do qual Jesus já havia advertido os seus discípulos pelo menos 3 vezes no caminho para Jerusalém. Quando Jesus dizia: Filho do homem vai ser entregue nas mãos das autoridades, dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, vai ser morto e 3 dias depois ressuscitará. 3 vezes no caminho, Jesus conscientizava os discípulos e as pessoas da sua morte. Também Jesus havia chorado sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Por causa disso, Jesus dirá: Jerusalém será destruída, templo será destruído.
E Jesus permaneceu fiel ao plano de Deus até as últimas consequências. Os discípulos também se sentiram frustrados quando perceberam que o projeto de Jesus não correspondia às suas expectativas. Queriam um Messias poderoso, que agisse com a força do seu braço. E Jesus será humilde até o fim. Estes que condenaram Jesus, agora, antes, os mesmos discípulos que deixaram tudo, deixaram barco, deixaram família, redes, coletoria de impostos, agora abandonam Jesus. Não era esse o pensamento deles. Não era esse o Messias que Jesus, que os discípulos esperavam e tantas outras pessoas, que no dizer do povo foi um fracassado. Agora também os discípulos abandonam Jesus. O duplo julgamento de Jesus, um julgamento religioso e outro político, diante do Sinédrio e de Pilatos, mostra a união de forças hostis quando tem um inimigo comum, pois os poderes judaicos e romanos não se suportavam, mas agora, para a condenação de um justo, eles se unem. O Sinédrio, órgão jurídico máximo do judaísmo, o acusa de blasfêmia, ter se chamado filho de Deus, dizer que tem os poderes de Deus. E o poder romano o denuncia como subversivo e agitador, e que pretende ser rei, o rei dos judeus. Esses dois poderes eram cheios de corrupção, cheios de suborno, de mentiras. A cruz é decretada como pena exemplar para Jesus, para que fosse esquecido para sempre, para que fosse maldito por todos. Assim dizia a frase: maldito aquele que é crucificado, maldito aquele que pende da cruz. Então foi uma pena exemplar para que ninguém mais se lembrasse dele. É claro que o efeito foi contrário. Em plena Páscoa, festa máxima da religião oficial, eles não hesitam em serem todos coniventes com a morte de um inocente justo. Os líderes religiosos colocaram a lei e a doutrina acima da vida, como fizeram tantas outras vezes. Jesus até perguntava: é permitido em dia de sábado salvar uma vida ou deixá-la perecer?
permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal. Mas para eles a lei era mais importante que tudo. Não obstante tantos sofrimentos, ele se manteve firme em seus propósitos e confiante no Pai. Gritou de dor, lamentou-se, mas não abriu mão de suas convicções de lutar por justiça, por igualdade, lutar pelo amor, para implantar aqui na terra o reino dos céus. Na cruz, ele foi escarnecido, humilhado ao extremo, mas também na cruz, neste grande gesto de amor, ou uma grande vida de amor, ele também foi reconhecido. Ele era mesmo o Filho de Deus. Como é importante este reconhecimento que vem de um chefe da guarda. Ele era mesmo o Filho de Deus. Celebrar o domingo de Ramos e da paixão do Senhor é colocar-se ao lado de Jesus e reconhecer o seu amor, assimilar a sua vida como único caminho de humanização do mundo, assumir as consequências também dessa opção que cada um toma. Jesus dizia aos discípulos: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Nesta celebração se une o Hosana ao Filho de Davi, ao crucificado. Por isso as duas leituras do Evangelho, no fundo, se unem. E nos convidam, vamos abandonar a soberba, vamos viver a Semana Maior com fé, com gratidão, como fez Jesus no serviço, reconhecendo o amor de Deus ao extremo. O rei humilde não entrou em Jerusalém montado num cavalo de guerra. Só os poderosos, os reis, os ricos usavam o cavalo. Mas um jumentinho, símbolo da paz e da humildade. Jesus, rei, que serve e não que domina. Do Hosana à paixão. Aclamação com ramos e narrativa da paixão. A mesma multidão pode mudar. Aqueles que diziam Hosana ao Filho de Davi, depois gritaram crucifica-o, deixando-se influenciar talvez por promessas de autoridades. Nossos pecados ferem o Senhor, mas o seu amor nos salva. Esta celebração é, sobretudo, um convite à conversão. A Quaresma se encerra nos chamando
a humildade. E ao serviço. A arrogância, chamados a mudar em humildade, e orgulho em serviço. A morte de Jesus, então, não é derrota, mas é o ápice de uma vida dada por nós. São Paulo aos Gálatas diz: Ele nos amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Que neste domingo de Ramos, quando levantamos os nossos ramos, e ainda vamos levantá-los depois, mas diz, ao levantarmos os nossos ramos, possamos prometer fidelidade a Cristo, seguindo não apenas no triunfo, não apenas no momento do hosana, mas também na cruz, para merecermos um dia a glória da ressurreição. Ele é o Messias prometido por Deus e esperado por Israel. Bendito o que vem em nome do Senhor. Depois, no final, levar os nossos ramos para casa. Não os escondamos, mas coloquemo-los num lugar visível. Deveriam sempre estar num lugar visível e recordar o nosso compromisso de seguir Jesus, como fizemos na caminhada. Segui-lo sempre num caminho de humildade, de despojamento. Seguir o Cristo que confia no Pai. Seguir o Cristo que confia no Pai. E também participar dessa semana é também um esforço a rejeitar um cristianismo de simplesmente curas e milagres. Um cristianismo que às vezes trai o evangelho, nega a cruz de Cristo. Há muitas pessoas, não vocês, mas que só pedem a Jesus milagres, que só querem uma vida fácil. Há muitas igrejas que prometem prosperidade, à torta e à direita. E Jesus não prometeu nada disso. Fiel é esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. É fiel esta palavra de São Paulo. Se com ele nós morremos, com ele viveremos. Se com ele nós sofremos, com ele reinaremos. Peçamos a Jesus a coragem de proclamar com a vida e as palavras esse Jesus. Porque dizia Jesus, se calarmos, as pedras falarão. Se nós cristãos batizados
nos calarmos diante do amor de Deus, do amor de Jesus, diz: as pedras falarão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, lembro que após as preces que já vamos fazer, só para a gente não esquecer que a coleta de hoje, o pessoal passará depois com as cestinhas. Mas lembremos que a coleta de hoje, muitos pegaram os envelopes. Se alguém não pegou, ainda pode fazer a sua oferta. É o gesto concreto dos 40 dias da Quaresma. É também o nosso gesto concreto de amor, de caridade, da campanha da fraternidade. Nosso gesto para ajudar, quem sabe, na construção de algumas casas populares. Sem moradia, muitas pessoas. Então, a nossa oferta de hoje seja feita com carinho, lembrando estes propósitos. Pai bondoso, em sua paixão e morte, Jesus foi o Filho que vos deu pleno agrado, para também vos agradar. Nós vos pedimos, a cada invocação, ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado. Ó Pai, Dai-nos a coragem do discipulado, para não nos salvarmos a nós mesmos, mas viver vosso amor que não se rende ao ódio mortal. Rezemos. ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado, Para que não tenhamos vosso coração que não condene ninguém, mas busque os desgarrados e os que ainda não conhecem o vosso reino. Rezemos. ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado, Para que nossa compaixão e solidariedade sejam abrigo a acolher os irmãos e irmãs mais sofridos. Rezemos. ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado, ó Pai, doando a vida ao próximo como vosso Filho, participemos de sua grandeza, a quem destes o nome que está acima de todo nome. Por ele, que vive e reina convosco para sempre. Amém. Podemos nos sentar, participemos das ofertas cantando. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Servo do Senhor, fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida.
morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está em tudo. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está em tudo. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ao Filho e Senhor, a chegada é a hora. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão de vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados.
Sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos com alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Levantando os Bendito ramos. aquele que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos,
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade
de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, deste cálice não pode passar. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode faltar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode faltar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem. A ele a honra e a glória, toda a realeza. Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem. Já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem. A ele a honra e a glória, toda a realeza. Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem. Já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana.
Hosana, 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 Hosana. Coroado ele vem, adorado ele vem. A ele a honra e a glória, toda a realeza. Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem. Já não se calam e proclamam sem cessar. Hosana. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte de vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho? Vamos proceder aos avisos paroquiais. Avisos paroquiais. Amanhã, segunda-feira santa, nós teremos a Missa das Mulheres na comunidade São Luís Montfort e a Missa dos Homens na comunidade Santo Antônio. Onde vai ser a Missa das Mulheres? E a Missa dos Homens? Às 20 horas amanhã. Na terça-feira, nós teremos a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Será na comunidade Santo Antônio, às 20 horas. Quarta-feira, nós teremos a procissão do encontro. Os homens sairão da comunidade Nossa Senhora das Graças, às 20 horas. E as mulheres sairão da comunidade Santa Clara, às 20 horas. Nós nos encontraremos na comunidade São Luís Montfort. Os homens estarão na comunidade Nossa Senhora das Graças, às 20 horas. As mulheres na comunidade Santa Clara, às 20 horas, na quarta-feira. Quinta-feira Santa, nós teremos missas e celebrações em todas as nossas comunidades, tá bom? Durante a semana, vocês vão saber os horários certinhos em cada comunidade. Sexta-feira Santa, teremos celebração às 15 horas em todas as comunidades. Sábado Santo, nós teremos missas, 2 missas este ano. Nós teremos uma missa na comunidade São Luís Montfort, às 20 horas, 19 horas, desculpe. São Luís Montfort, sábado santo, 19 horas. E Santo Antônio, às 19 horas, também no sábado santo. Então, você pode escolher para qual comunidade fica mais perto da sua casa para você participar da Santa Missa. Sábado santo, então, que horas é a missa? Na comunidade São Luís e na comunidade Santo Antônio. Missa de Páscoa acontecerá no domingo de Páscoa, às 6 horas da manhã, na matriz São Luís Montfort, no Rincão, tá bom? Teremos também uma missa de Páscoa, para quem não puder ir na missa da Aurora, às 6 horas da manhã, nós vamos ter uma missa na São Luís Montfort, 19h30, no domingo de Páscoa. Em todas as comunidades, no mural da comunidade, tem a plaquinha lá, o flyer com todas as informações, horários de missa.
Quem tiver dúvida, nos procure no final que a gente passa para vocês, tá bom? Nós temos 2 rifas acontecendo na nossa paróquia, rifas de ovos de Páscoa, tá bom? Uma rifa do ECC, Encontro de Casais com Cristo, e uma rifa da catequese, em prol dos nossos retiros. Olha lá a nossa rifa, a nossa cesta, a do ECC também está por aí, R$5 o número. Nós temos, quem quiser pode nos procurar ao final da missa. Nós vamos fazer o sorteio na missa de Páscoa, das 6 horas da manhã, no domingo. Amém? Segunda parte do Jornal Nacional. Lembrando também que após a missa, a equipe do ECC está vendendo pastel. Quanto está? R$10 o pastel, tá? Então já aproveita, saindo da missa, passa lá na barraquinha de comprar o pastel para ajudar também o ECC, toda a despesa para o encontro desse ano, tá bom? Lembrando também que a nossa tradicional vigília pascal dos jovens. Então, no sábado, após a missa, nós estaremos em vigília, né, no próximo sábado, a partir das 10 horas da noite. Terminando a missa, já iniciamos a nossa vigília. Incentive seus jovens a participar, tá bom? Fique tranquilo que eu estarei com eles. Ninguém vai sair antes do horário. Fique tranquilo. Se ele precisar, o jovem precisar sair antes do horário, só vai sair com a sua presença, tá bom? E nós queremos, então, agradecer também a CET, que nos ajudou, né, nesse momento, de virmos lá de cima até aqui. Também a PASCOM, aqui da nossa paróquia, do Decanato São Barnabé, por esse momento, né, também cobrindo essa missão importante. Também agradecer aqui na associação, a pessoa do Garcia, do Mazinho, e toda a diretoria, que também abriu mais uma vez o espaço para nós podermos estar aqui nessa manhã. Agradecer aqueles também que se empenharam para que a procissão acontecesse na parte da animação, e também aos homens, né, que ajudaram, além do CT, os amarelinhos também, né, que estiveram ajudando a controlar as pessoas. E também a todos vocês, que aqui se ouviram o chamado de Deus, mais uma vez nos surpreendendo pela participação, né, de todos aqui nessa manhã. E toda a equipe litúrgica que se empenhou para que nós pudéssemos ter essa missa tão participativa e tão solene e tão bonita. Último aviso, eu peço que os coordenadores de liturgia das comunidades, o coordenador dos Jovens Sarados, o coordenador do Apostolado da Oração, no final da missa, me procurem ali dentro, ali do lado da bótia, que a gente precisa passar algumas coisas ainda para essa semana, tá bom? Então, os coordenadores de liturgia das comunidades, o coordenador dos Jovens Sarados e a coordenadora do Apostolado da Oração, me procurem depois do final da missa. Tem alguém que não estava no lugar da bênção dos ramos? Levante a mão. Então vamos cantar aí a música usando o filho de Davi um pouquinho ainda. Nós vamos dar uma bênção para que ninguém fique sem a bênção dos ramos, tá bom? Vamos lá? Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, de Israel, Hosana nas alturas, Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, e de Israel, Hosana nas alturas, Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor.
rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Lembrando no final quem nos ajudou a carregar as cadeiras, no final o caminhão está lá fora, os carros também, para recolhermos as cadeiras, e aqueles que são responsáveis pela limpeza, uma pequena passadinha, também para deixar tudo em ordem. Senhor esteja convosco. No meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Uma feliz, boa Semana Santa a todos. Que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Lembrando que hoje à noite tem missa na São Luís, se alguém não foi, algum familiar. 19h30. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Vamos a eles com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Vamos a eles com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador.